Domingo após domingo nós afirmamos que fomos salvos pelo sangue redentor de Jesus Cristo. Nós afirmamos que fomos salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas a maneira como nós vivemos tem demonstrado que essa verdade incontestável do Evangelho não diz respeito à nossa vida. Nós temos mostrado que isso é mentira nas nossas vidas, porque o nosso dia a dia não tem mostrado que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. O nosso dia a dia tem mostrado que nós mesmos somos os nossos próprios salvadores. Hoje eu quero conversar com vocês sobre 3 questões que impedem a compreensão da graça de Deus em nossas vidas. A primeira questão é que nós entendemos a salvação em Jesus Cristo como Jesus anulando a nossa vida passada e nos dando uma nova vida. E a partir de agora nós temos a responsabilidade de viver em santidade ou de uma forma melhor do que vivemos anteriormente. Provavelmente você já ouviu muitos pregadores bem intencionados disserem que sem santidade ninguém verá o Senhor. O que acontece muitas vezes é que a interpretação desse versículo coloca um peso sobre nossas costas, como se a partir do momento que nós levantamos a mão no apelo, agora ganhamos a responsabilidade de agradar o Senhor e a nossa vida está inteiramente ligada à nossa salvação. Os pregadores, interpretando Hebreus 12:14, eles afirmam que sem santidade ninguém verá o Senhor. O que é que nós entendemos com isso? Que se nós não formos santos, nós não veremos ao Senhor. Se nós fazemos sexo antes do casamento, se nós fofocarmos, se nós irmos em festas, se sentarmos na roda com os nossos amigos que não conhecem Jesus, a nossa vida não será santa, não agradará ao Senhor e logo nós não teremos um vislumbre da glória de Deus. Nós não seremos salvos. Acreditar nisso te faz um dia chegar diante do Senhor, na presença do Rei dos Reis, e Ele te perguntar: "Hey, por que eu devo deixar você entrar no meu reino? Por que você é digno de entrar no meu reino?" E a nossa resposta vai ser: eu posso entrar no teu reino, eu posso ver a tua face, porque eu não bebi, porque eu não forniquei, porque eu não fiz sexo, eu não adulterei, porque eu não fiz uma série de coisas. E aí Jesus vai olhar para nós e dizer: não foi o meu sacrifício que te salvou, foi o teu esforço de chegar até aqui, foi a sua vida santa que te dá acesso à salvação? É lógico que a santidade não é a condição para nós vermos a Deus. A condição para nós vermos a Deus é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário por nós. E Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, que se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há mais sobre ele. Então, Jesus Cristo é a condição para que nós possamos ver a Deus, e não a nossa santidade, não os nossos esforços, não as nossas habilidades para sermos um bom cristão. A única condição que nos faz ver a face de Deus é Jesus Cristo. A religião é que prega seja santo para ver a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo diz: eu vi a Deus, por isso sou santo. Deixa eu refletir contigo sobre o que aconteceu com o povo hebreu quando eles estavam em cativeiro no Egito, debaixo de uma escravidão pesada de Faraó. Deus queria salvar o seu povo. Deus olhou para o sofrimento do povo hebreu e disse: eu quero salvar os meus filhos. Mas quando Deus envia Moisés, Moisés não vai com uma mensagem da parte de Deus dizendo para os israelitas: sejam santos para saírem do Egito. Deus não diz para o povo: se vocês não endireitarem a vossa vida de determinada maneira, eu não salvo vocês. A salvação do Senhor foi incondicional. Deus simplesmente salvou o povo. Deus simplesmente tirou o povo do Egito e levou até o deserto. Aí, enquanto o povo caminhava com Deus no deserto, viu a Deus, viu as maravilhas do Senhor, viu o poder do Senhor, se relacionou com o Senhor. Só depois dessas coisas todas acontecerem com o povo israelita é que Deus veio com a palavra sobre eles dizendo: sejam santos porque eu sou santo. Então, a santidade não é para quem quer ver a Deus, a santidade é para quem já viu Deus. Então, como é que nós vamos usar a santidade agora se ela já não é uma condição para nós vermos a Deus? Isso significa que nós podemos viver de qualquer maneira? Lógico que não. Não significa que nós podemos viver de qualquer maneira. A santidade já não é a condição para nós vermos a Deus. A santidade vai ser a ferramenta na mão de todo cristão para tornar visto o Deus invisível. Como é que começa o capítulo 12 de Hebreus? O versículo 1, o escritor diz que nós estamos rodeados de muitas pessoas. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. E essas pessoas ao nosso redor, elas estão confusas em seus relacionamentos, elas não viram Deus, elas não conhecem Deus nem o seu poder.
como é que elas vão ter acesso a esse Deus cheio de amor que os quer salvar? Através da nossa vida. O que o escritor de Hebreus está a dizer é que se eu não for santo, eu não vou refletir o rosto de Deus nas pessoas. Se eu não for santo, as pessoas não vão ver Deus, porque Deus escolheu o homem para manifestar a sua glória no mundo inteiro. A mesma linha de pensamento nós encontramos na fala de Jesus Cristo, quando ele olha para os discípulos e diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam e glorifiquem a vosso Deus que está nos céus. O que é que Jesus está a dizer aí? Que os discípulos precisavam brilhar como luz, que os discípulos precisavam ser santos para que o mundo pudesse ver o Pai que está no céu. Um Deus invisível se torna visível através das nossas vidas. A santidade não é a condição para que nós possamos ver a Deus. Eu sou santo porque já vi Deus. Agora, a santidade em minha vida vai ser para que outras pessoas também possam ver a Deus e ter um relacionamento mais próximo com Ele. Se você crê que uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida de muitos esforços para não beber, para não fumar, para não roubar, vai te dar acesso à salvação, meu irmão, você está completamente enganado. A salvação vem pela graça, não pelos nossos próprios méritos, não pelo que nós podemos fazer de bom, não pelo que nós podemos fazer para ser um bom cristão, para ter uma vida cristã saudável. A nossa salvação vem pelos méritos de Jesus Cristo. E se você ainda crê que uma vida santa vai te dar acesso à salvação, você é seu próprio Salvador e não Jesus Cristo. A segunda questão que atrapalha a nossa compreensão sobre a graça de Deus nas nossas vidas é que nós pensamos que a qualidade da nossa fé terá um peso enorme no que diz respeito à nossa salvação. As pessoas dizem que eu preciso estar pertinho do Senhor. As pessoas dizem que eu preciso traçar um relacionamento com Deus. As pessoas dizem que eu preciso confiar e acreditar que a minha fé precisa ser de uma intensidade tal que isso agradará o coração do Senhor. A qualidade da nossa fé não diz respeito à nossa salvação. A qualidade da nossa fé diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, a maneira como nós vamos enfrentar os desafios da vida, a maneira como nós vamos encarar a delinquência, a corrupção, a prostituição e todos os outros males. Nós precisamos ter uma fé robusta para poder viver ultrapassando todas essas coisas, testemunhando o grande nome do Senhor. Mas a qualidade da nossa fé não diz respeito à nossa salvação. Para ser salvo, você não precisa ter uma fé na mesma profundidade que Paulo teve. Para ser santo, você não precisa ter uma fé na mesma profundidade que Estevão teve. Isso não é condição para você ser santo. Deixa eu te dar um exemplo sobre a profundidade da nossa fé que não influencia na salvação. Duas pessoas estão para fazer uma viagem longa de avião. Uma tem uma profunda fé e amizade com o piloto e toda a tripulação e confia bastante no avião. Já a outra não tem fé nenhuma no piloto, não conhece o piloto, nunca andou de avião, não conhece a tripulação. As duas pessoas entram no avião. Uma confia completamente no piloto, outra desconfia totalmente do piloto. Uma está a viajar em segurança, outra está a viajar cheia de medo, mas as duas chegam em segurança ao local de destino. O medo de uma não atrapalha a viagem. Por ela estar tremendo no banco do passageiro, o avião não cai. E outra, por sua vez, por ela estar toda tranquila e confiante, isso não ajuda mais na viagem. Então, a intensidade da nossa fé, a qualidade da nossa fé não ajuda na salvação. O que ajuda na salvação é o objeto da nossa fé e não a nossa fé em si. O que ajudou para que essas duas pessoas chegassem em segurança ao seu destino não foi a fé que elas tinham ou não no piloto, foi a habilidade do piloto. E essa fé sobre o piloto ou não em nada influenciou para que essas pessoas chegassem ao seu destino. O piloto tinha as habilidades, o piloto sabia dirigir um avião e todos os passageiros chegaram em segurança ao seu destino. Quando nós precisamos ter uma fé robusta, que precisamos ter uma fé intensa, e às vezes nós olhamos para aquelas pessoas dentro das nossas igrejas que nós consideramos como bons cristãos, às vezes nós olhamos para a Bíblia e vemos esses exemplos dos heróis da fé e nós acreditamos que foi isso que lhes garantiu a salvação, foi isso que lhes deu crédito diante de Deus sobre a sua salvação. Nós estamos completamente enganados e nós às vezes pensamos que nós somos aceitos por Deus se a nossa fé nele for robusta, se a nossa fé nele for intensa, mas isso sutilmente nos transforma em nossos próprios salvadores, porque aí nós estaremos cada vez mais a nos esforçar para termos uma fé intensa e tudo que vem do nosso esforço para garantir a nossa própria salvação, nós não estamos a descansar no sacrifício que Jesus Cristo já fez por nós na cruz.
Nós estamos a confiar nos nossos próprios méritos, nos nossos próprios esforços para alcançar a salvação que só Jesus pode nos dar. A terceira e última questão que atrapalha a compreensão sobre a graça de Deus em nossas vidas é que muitas vezes nós pensamos que a profundidade do nosso arrependimento nos garantirá a salvação. Muitos pregadores afirmam dizendo que o nosso arrependimento precisa ser profundo, precisa ser genuíno, precisa ser sincero. Bom, isso é verdade, só não é verdade quando nós associamos isso à salvação. A nossa salvação não vem da profundidade do nosso arrependimento. A profundidade do nosso arrependimento diz mais respeito à nossa mudança de atitude e comportamento, a nossa mudança de paradigma quando nós olhamos para a vida, a nossa mudança de cosmovisão, a nossa mudança da realidade, a maneira como nós vivemos hoje e a maneira como nós vivemos depois do arrependimento. É para isso que serve a profundidade do arrependimento e não para nos garantir a salvação. Olhem só, a Bíblia usa a analogia de Jesus Cristo como nosso advogado. Se Jesus Cristo é o nosso advogado, então nós somos os criminosos. Um dia nós estaremos perante um grande tribunal a responder pelos nossos crimes, pelos nossos atos pecaminosos. E Jesus Cristo se levantará em defesa da nossa própria vida. E como acontece hoje em nossos tribunais, as pessoas que cometem um crime, ainda que elas diante do juiz demonstrem um profundo arrependimento, chorem, rebolem no chão e prometem que nunca mais vão fazer, apesar do arrependimento ser profundo, o arrependimento não é uma condição para que ela seja absolvida do seu crime. Essa pessoa vai ser absolvida do seu crime ou vai ser considerada inocente ou vai ter a sua pena tirada por causa das credenciais que o advogado tem diante do juiz. Então, com a nossa salvação, acontece a mesma coisa. Jesus é quem tem as credenciais para nos tornar justos diante de Deus e não a profundidade do nosso arrependimento. Por que eu hoje trouxe essas 3 questões para conversar sobre vocês? Porque eu vejo um grande número de cristãos que não descansam na salvação que eles receberam em Jesus Cristo, que não entregam suas vidas de forma completa, total a Jesus Cristo. Elas ainda lutam para salvarem a si mesmos. Eles ainda lutam para garantirem um espaço no céu, para garantir um espaço no reino de Deus. E com essa luta frenética deles, acabam cometendo muitos erros. Jesus disse, se alguém quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Isso significa que os nossos próprios esforços não ajudam em nada na salvação. E se nós estivermos preocupados em salvar a nossa própria vida, nós perderemos essa salvação. Por quê? Porque nós não estaremos concentrados no sacrifício de Jesus Cristo na cruz em nosso favor. Nós estaremos concentrados naquilo que nós podemos fazer e Deus olhará para nós e dirá, filho, tu estás a perder a vida tentando salvar a sua própria vida. Desista de tentar ser o seu próprio salvador, mas siga a Jesus Cristo, tome a sua cruz e descanse nessa salvação. O Evangelho de Jesus Cristo é uma boa notícia. É uma boa notícia não sobre nós, não sobre os nossos atos, não sobre aquilo que nós podemos fazer de bom. O Evangelho de Jesus não é uma boa notícia sobre o que nós podemos fazer para ganhar a salvação. O Evangelho de Jesus Cristo é uma boa notícia sobre o que Deus fez para nos salvar, sobre o que Deus fez para nos garantir a salvação, sobre o que Deus fez para desviar a sua ira de nós. O Evangelho de Jesus é uma boa notícia sobre o descanso, de que você hoje pode encontrar descanso em Jesus Cristo, você hoje pode se deleitar, porque não há mais nenhuma condenação sobre você. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Você pode dormir, você pode entrar nesse sábado, porque você hoje está descansando em Jesus Cristo. Ele te salvou, não você, não o Papa, não o apóstolo, não ninguém. Jesus Cristo. E todos os esforços que vierem fora disso, você rejeita, porque você descansará simplesmente em Jesus Cristo. Que Deus possa ricamente nos abençoar. Amém.